Olá, meu nome é Denise Freire, sou roteirista e dramaturga e essa é a videoaula Roteiro para Sitcom, personagens, técnicas de humor e estrutura do episódio, contemplada pelo edital PROAC 39/2021. Nós vamos falar sobre as comédias de situação, que é a tradução literal de sitcom, situation comedy. A comédia vem das situações vividas por essas personagens, que são recorrentes e interagem sempre nas mesmas locações, geralmente interiores. E nesse formato de sitcom, é muito importante a construção das personagens, que precisam ser problemáticas e engraçadas, e cada uma precisa ter uma atitude específica para que haja conflito. Se duas personagens concordam em absolutamente tudo, isso não gera conflito e sem conflito não há história. A sitcom ela é inspirada nos teatros cômicos, como a comédia dell'arte, e há alguns arquétipos característicos do formato. 8 deles estão listados no livro As Oito Personagens da Comédia. E desenhar uma personagem seguindo um arquétipo não significa que ela não tem outras facetas. Muito pelo contrário, ela pode ser mais de um arquétipo ao mesmo tempo e também mudar de arquétipo de acordo com a interação e do objetivo da cena. Então vamos conhecer esses 8 arquétipos. O primeiro arquétipo é o do inteligente lógico, e como o próprio nome diz, é uma personagem lógica e esperta, que no meio do caos costuma ser a voz da razão. Mais pé no chão, ela freia as ideias malucas das outras personagens, o que gera conflito. É uma personagem que fala as verdades, mas de uma forma educada, ou então embalada em sarcasmo, o que deixa essa verdade menos dura, mas mesmo assim gera conflito. Ela tem paciência e um quê de conciliadora, sempre tentando consertar as coisas e manter a união, seja a família de sangue ou da família estendida, como grupos de amigos ou colegas de trabalho. Eu estou apresentando algumas características da inteligência lógica, mas isso não quer dizer que toda personagem que se enquadre nesse arquétipo reúna todas essas características, mas uma combinação delas. O mesmo se dará para cada personagem da nossa listinha. Então, ela é uma pessoa calma, paciente, tolerante, sempre disposta a ajudar os outros. Por isso, muitas de suas histórias vêm de resolver problemas causados pelas outras personagens. Ela é articulada, ponderada e apresenta fundamentos lógicos, além de usar do senso comum. É estável e inspira confiança. A inteligente lógica é tão essencial para o funcionamento de uma sitcom que toda cena importante precisa ter uma personagem desempenhando esse arquétipo, a fim de criar conflito. Mas depois desse momento, a personagem volta a exercer seu arquétipo principal, seja ele qual for. Em muitas comédias de família, a inteligente lógica é a esposa, mas a personagem ela não tem um gênero específico. E muitos casais são formados pelo inteligente lógico e o adorável perdedor. E aqui nós temos outros exemplos de personagens que seguem o arquétipo do inteligente lógico. A adorável perdedora é uma personagem adorável que sempre se dá mal. E ela aparece em quase todas as sitcoms. É aquela personagem meio pateta, cheia de boas intenções e péssimas ideias. E a gente adora. O sonho e o pesadelo. É uma personagem sonhadora, otimista e impulsiva. E esse combo é excelente na hora da gente criar essa personagem, porque ela sonha alto e acredita na sua ideia, mesmo que seja completamente absurda. Ela é otimista, vê o copo sempre meio cheio e acredita que nada vai dar errado. E justamente por isso ela se joga de cabeça nos seus sonhos e nos planos mirabolantes, sem medo do ridículo. É lógico que quase nunca dá certo, mas aí o estrago já está feito. E ela nunca aprende com os seus erros. Sorte a nossa e sorte da nossa história, porque senão teria um fim. E por que que a gente acha tanta graça? Não é só porque a gente adora ver essa personagem se dando mal, mas também porque toda boa comédia vem do desespero. E como essa personagem sempre quer desesperadamente algo e nunca perde a fé, a gente se identifica com ela, né? Com esses sonhos e fracassos. Ó, uma coisa que é importante falar é que sem esperança e otimismo, uma sitcom pode se transformar em drama. E que por mais adorável
e que por mais que o adorável perdedor seja capaz de fazer qualquer coisa por seus sonhos, o coração é bom. Então, essa personagem é incapaz de machucar alguém. Ela faz par perfeito com o inteligente e lógico, pois são dois opostos. É uma das combinações mais comuns de personagens e remonta às origens da comédia. E algumas sitcoms que retratam maiorias minorizadas ou minorias identitárias trazem a personagem da adorável perdedora no papel de protagonista. E algumas personagens que seguem esse arquétipo estão aqui. A neurótica é uma personagem inteligente, temperamental e muito engraçada, né? É uma das personagens mais profundas, complexas e que a gente acha muita graça. Basicamente, age de forma anormal em circunstâncias normais. Pode ser nerd e é sempre preocupada e até um pouco tensa, sem filtro para falar sobre as coisas mais obscuras. E essa tendência de analisar em excesso faz com que o arquétipo do neurótico planeje tudo. Então, entram aí as listas que eles têm obsessão. E tem uma espécie de livro de regras. E as regras, elas dão a sensação de estrutura, equilíbrio e segurança. E é preciso que todos sigam essas regras. É o mínimo que o neurótico espera, pois essa personagem também é controladora e inflexível. Em relação às outras personagens, a neurótica é a que explode com mais facilidade. Conviver com uma neurótica é irritante. São pessoas cheias de manias, neuroses e medos, um medo irracional e por qualquer coisinha acham que vão morrer. São exageradas e trágicas. Uma parcela das neuróticas também é insegura. Isso vem do fato dessa personagem sempre ser diferente dos outros e saber que ela é diferente. E diferente das outras personagens, a neurótica está sempre lidando com conflitos, seus próprios conflitos internos, e transforma qualquer coisa em uma grande questão. Em cena, ela funciona bem com várias outras personagens, em especial com o inteligente e lógico. E aqui temos também outros exemplos do arquétipo do neurótico. O próximo arquétipo é o do burro, que é uma personagem alegre, sincera e totalmente desatenta, e que funciona como um alívio cômico da sitcom. Pode parecer pleonasmo falar em alívio cômico em uma série de comédia, mas é exatamente esse papel do arquétipo do burro, que nos faz rir só de entrar em cena. É uma personagem que traz humor instantâneo, sendo quem ela é, burra. E essa nomenclatura vem do fato da personagem ser ingênua, inclusive infantil, positiva e não entender as coisas direito. Mas ela também pode ser a fonte de sabedoria. Sabe quando uma personagem tida como burra fala a coisa mais inteligente a ser dita? Quando ela parece ser a mais sensata? Acontece. E aí a graça fica por conta da surpresa, da inversão de expectativa que nós botamos na burra. E óbvio, na dinâmica entre as outras personagens na cena. É sem noção e fala o que vem à cabeça, por mais absurdo que seja. Mas nunca é tentando ofender alguém, pois essa personagem não tem segundas intenções e nem bom senso. Mas é cheia de amor. Então, magoar alguém ou passar a perna não passa pela cabeça dela. A sua característica principal é a inocência infantil e não a burrice. Então, como uma criança, ela fica entusiasmada com pequenas coisas. Às vezes ficam bravas, podem até fazer birra, mas logo passa e não guardam mágoa. É uma pessoa boa, do tipo que se dá bem com qualquer pessoa, o que para nós roteiristas é um prato cheio, pois funciona bem com a maioria das outras personagens e pode estar em diversas cenas e diferentes contextos. É uma das poucas personagens que não é sarcástica, porque ela definitivamente não entende o conceito de sarcasmo. Sarcasmo requer malícia e inteligência, e isso a burra não tem. Se não pode dizer algo bom, diga algo da mesma forma. Esse parece ser o mantra do arquétipo do crítico, que é uma personagem insensível, irônica e muito maldosa. Ela também é esperta e totalmente sem limites. Se a crítica descobrir alguma fraqueza ou vulnerabilidade de outro personagem, ela alfineta sem dó nem piedade, como uma forma de exercer poder.
Essa personagem é forte e não tem medo de nada, nem mesmo ser odiada. Por isso ela fala o que pensa e jamais pede desculpas. Porque também ela não sente culpa. Fora que, para a crítica, desculpa é um sinal de fraqueza. Ela é uma ótima personagem para dar a palavra final na cena. Suas frases curtas, irônicas e ácidas são ótimas para encerrar a discussão. E na dinâmica de uma sitcom, né, entre as personagens de apoio, o arquétipo do crítico é um dos mais importantes. Muitos maridos e pais com línguas afiadas são críticos, e o alvo deles são justamente suas esposas e seus filhos. A crítica como mãe é menos comum, mas ela aparece algumas vezes no papel da sogra. E o arquétipo do crítico também é muitas vezes interpretado por um funcionário da família, seja no lar ou no ambiente de trabalho. Então podem ser faxineiras, mordomos, secretárias, assistentes. São pessoas que estão ali para servir. Infelizmente, vemos também um recorte de raça. Geralmente, os empregadores são pessoas muito ricas e os funcionários são críticos a respeito disso. E daí o humor vem da opressão social e econômica. Eles são humorados, pessimistas e têm uma língua muito afiada. Mas, no fundo, o crítico é inseguro, um segredo que ele guarda 7 chaves. E essa capa de malvadeza é uma forma de proteção. Eles não querem se decepcionar e nem se machucar mais uma vez. E daí atacar os outros dá uma sensação de poder, mesmo que transitória. Vida é sexo e sexo é vida. Esse é o mantra dessa personagem vaidosa, confiante e superficial. Ela tem que estar sempre com tesão à flor da pele e quase sempre se dá bem na paquera. Ela tem zero problema de autoestima e se acha irresistível. E não é à toa. Narcisista e vaidosa, ela investe muito na aparência. E isso pode ser uma fonte de comédia, como uma obsessão pelo cabelo. E por se achar a última bolacha do pacote, mesmo quando não é, a sedutora não tem medo de rejeição. Então ela é atrevida e direta na hora da paquera. E essa busca por sexo é sempre engraçada, porque ela não tem escrúpulos. Ela vê a sua presa como um objeto sexual e justamente por isso não sofre por amor. Ela se diverte muito nos encontros casuais, que, para continuarem divertidos, precisam ser casuais. Ela é uma personagem engraçada e sarcástica que faz piadas sobre ela mesma e sobre sua própria vida sexual. E muitos sedutores também são o burro, ou intercalam outros arquétipos, a exemplo do materialista, que é o próximo arquétipo que a gente vai conhecer. A materialista é uma personagem com impulsos egoístas, visão distorcida de direitos e que ignora a palavra privilégio. Geralmente, nasceu em berço de ouro e foi muito mimada. E aí ela é alheia aos problemas da maioria da população. Ela acha que todo mundo é rico, ou ao menos deveria ser. E sobre ela acredita que merece o melhor do melhor. Os melhores designers, os melhores restaurantes e assim por diante. Você nunca vai ver a materialista fazendo compras na Zara ou comendo um McDonald's. Seu mantra é nada menos do que o melhor. E elas estão sempre impecáveis e criticam a aparência dos outros. Dinheiro geralmente não é um problema para a materialista, ou ao menos ela se veste como se não fosse. Muitos materialistas simplesmente não sabem o que é viver no mundo real, e muitas vezes a personagem é colocada em situações opostas à sua realidade, como ser aprisionada em uma fazenda. E assim como o crítico, o materialista usa o sarcasmo para rebaixar as outras pessoas, inclusive de uma maneira snob, porque acredita ser melhor do que os outros. E geralmente é uma pessoa rasa e egoísta, o que na vida real é triste, mas em uma sitcom, com o tom certo, pode ficar muito divertido. O arquétipo do materialista faz parte da estrutura do sitcom desde os primórdios, geralmente no papel de coadjuvante. Muitas vezes é a filha adolescente, irmã ou amiga da protagonista, e seu principal interesse é fazer compras, se arrumar e crushes. E a materialista também pode ser a protagonista, né? Como no caso dos filmes As Patricinhas de Beverly Hills e Legalmente Loira. E o último arquétipo é da personagem em seu próprio universo.
É uma personagem que vive com a cabeça no mundo da lua, é excêntrica e lança mão de uma lógica ilógica. Ela tem sempre ideias malucas que fazem sentido só para ela, mas não se acha teimosa e também não liga para críticas. Não tem vergonha de dizer ou fazer nada, é livre e totalmente imprevisível. Toda vez que entra em cena e abre a boca, ninguém sabe o que irá acontecer em seguida. E como a comédia vem do inesperado, essa é uma personagem que sempre vai ser engraçada. Elas são as personagens mais estranhas, ousadas e engraçadas, porque elas se permitem fazer e falar quase tudo. E quase nada do que elas dizem faz sentido. Algumas personagens desse arquétipo vêm literalmente de outro universo, de um outro tempo ou de uma outra dimensão, também de uma terra distante, não específica. Essas personagens são literalmente de um lugar diferente, então elas ficam chocadas com o que é considerado uma sociedade normal, né? O arquétipo do em seu próprio universo é muito usado como apoio, como alívio cômico, assim como o burro. Então, são papéis menores, com falas menores. Mas em algumas sitcoms, como Seinfeld e Friends, essas personagens decolaram, ganhando mais espaço na série. Uma série, ela não precisa ter todos os arquétipos, e um personagem pode ter mais de um arquétipo. Vamos falar agora sobre as técnicas de humor. E o humor na sitcom não é fazer piada. Ou seja, não é apenas trabalhar os diálogos para que eles sejam engraçados, e sim criar uma história engraçada. E aí tudo começa com uma boa premissa, tanto para a série quanto para cada episódio. Premissa é a logline, é uma frase que resume a história do episódio. Vamos pensar no piloto dessa série maravilhosa, que é um documentário, um falso documentário. No episódio de estreia da série, que foca as adversidades de um grupo de professores de uma escola pública, a premissa é: os docentes precisam de novos tapetes para as crianças e isso depende da diretora incompetente conseguir verba pública. Pronto, já está feito o escarcéu. Então, pensar na história geral do episódio, que precisa ser uma encrenca para a protagonista ou para esse coro de protagonistas, gera automaticamente situações e diálogos engraçados, fazendo com que o humor nasça de forma natural e não de maneira forçada, né? Como se a personagem parasse tudo que ela está fazendo para contar uma piada. As sequências, as cenas e então os diálogos. Uma forma de adicionar humor é apostar nesses 4 caminhos: as situações difíceis, o mix de personagens, o tipo de humor e o elenco. Então, você tem que projetar uma história com uma escalada de situações difíceis. Conflito, conflito, conflito. A coisa vai ficando cada vez pior até chegar ao clímax. Mix de personagens é você pensar a relação entre as personagens mais do que o comportamento de cada personagem de forma isolada. Lógico que há personagens que são naturalmente engraçadas e que serão engraçadas em qualquer situação, enquanto outras não são assim tão engraçadas. A graça vai vir das relações entre as personagens nas situações que você cria. É uma comédia de situação. É o time que você monta e como essas relações se retroalimentam. Às vezes, a graça vem do conflito entre os pontos de vista, ou da capacidade das personagens em arranjarem problema, ou o contraste entre os diferentes estilos de vida. O terceiro caminho para o humor, ele tem a ver com o gênero e o estilo de humor da série. É pastelão? É humor ácido? Descubra e siga essa linha. E por fim, o quarto caminho é saber quem é o intérprete da personagem. Escrever para uma determinada atriz ou um determinado ator impacta na escrita. Nem sempre sabemos para quem vamos escrever, mas se souber, leve isso em conta. E aí, como fazer graça? Não há fórmula para o humor, mas há caminhos e apontamentos percorridos por aqueles que vieram antes na construção da narrativa cômica. No seu livro Story, Maki fala que a risada não é uma emoção, e sim a alegria é emoção. E destacando
que nós não rimos sem alívio. Então, primeiro há uma tensão cômica que combina com o riso, que é um alívio. Por isso, o texto de humor tem duas partes, introdução e punch, setup e punch. Esse é o modelo básico de construção de piada, ou do humor, né? Porque assim, eu falo piada, mas isso quer dizer humor, não propriamente uma piada. O setup, ele apresenta o assunto do humor, dessa piada, e sugere alguma complicação em coerência, gerando tensão. E aí o punch, ou a gag, ele fornece uma reviravolta que resolve a piada de maneira inesperada, liberando essa tensão, que é o alívio. Essa primeira parte, o setup, ela não é a parte engraçada da piada, mas ela é muito importante porque ela é responsável por construir o terreno para a risada. Se o público não prestar atenção, não vai entender o final. E aí, esse setup tem que parecer lógico, porque se ele for estranho logo de cara, o público já vai saber que tem algo a caminho e aí, adeus surpresa. E o punch, que é o humor propriamente dito, ele deve vir de repente e inverter a lógica, fazendo sentido e ao mesmo tempo sendo absurdo. Ele resolve o setup, mas em uma direção diferente do que a gente estava esperando, né? A gente como espectador. E há algumas formas de fazer isso. E algumas das mais utilizadas em situações cômicas são incoerência, surpresa, realidade, ataque e brevidade. Incoerência é quando um pensamento ou ação é incoerente com a situação. Nós achamos graça nisso. Por exemplo, o Kramer de Seinfeld ser contratado como modelo de roupa íntima da Calvin Klein. A receita é colocar duas coisas completamente incoerentes juntas por meio da livre associação. E isso vai gerar tensão, né? É como se algo tivesse deslocado. A mesma coisa que esse policial matador com um professor do jardim de infância. E aí o humor, ele também incorpora algum elemento surpresa em sua estrutura. Então, ao criar uma cena ou um diálogo engraçado, tente envolver o público com uma apresentação que faça sentido e então apresente uma reviravolta surpresa no final. É a quebra de expectativa ou reversão de expectativa, pois achamos que aquele diálogo vai para um determinado caminho e, ao sabermos qual vai ser o final, né, a gente já sabe. Mas aí tudo muda e o final é completamente diferente daquilo que imaginávamos. Essa é a graça. Se, por outro lado, a história for por esse caminho que a gente está pensando, não vai ter graça. Se houver antecipação, perdeu a graça. O outro ponto é a realidade. Escrever uma cena ou um diálogo pautado na realidade, sobretudo nesse cotidiano do seu público, é divertido e também inteligente e muito perspicaz. Fazer humor também é uma forma de botar para fora a nossa raiva e nossas frustrações, atacando a fonte do nosso estresse. Então, figuras autoritárias, instituições de opressão ou antagonistas pessoais, como o chefe, o cliente, o irmão que a mãe mais adora. E aí o público vai rir por identificação. E a brevidade é que o humor tem que ser enxuto. Sempre vale a máxima, menos é mais. É isso que dá o ritmo, o timing cômico. E aí o ritmo, ele é feito de palavras, ações, cadência, tempo e humor. A comédia é mais engraçada quando é mais rápida, quando tem ritmo, então estabeleça esse compasso. Outra fonte de comédia é o humor físico, que tem um apelo que ultrapassa fronteiras linguísticas e culturais. Né? O humor físico é usar o corpo para fazer a graça, ou seja, são aquelas ações físicas e movimentos que ajudam a definir a personagem e a contar a piada, né? Fazer o humor, sempre falei, não é piada, é humor, né? E essas ações são pura ação dramática. Já aqueles movimentos corporais que não acrescentam em nada na ação dramática e distraem a piada ou a cena em geral, eles não devem nem ser descritos no roteiro. Por último, nessa equação, mas não menos importante, entra o respeitável público. Escrever engraçado é, sobretudo, como a audiência vai reagir ao conteúdo. Então, esse é o elemento número 1. Quem vai rir com você? Quem vai rir do seu texto? E para quem é o seu roteiro?
E por fim, vamos falar sobre a estrutura clássica de uma sitcom. Então, todas as histórias têm esses elementos: um herói, o objetivo do herói e um obstáculo para o herói alcançar, né, esse seu objetivo. A estrutura clássica, convencional de um episódio de sitcom é composta por 3 atos, um modelo de estrutura linear descrito há séculos por Aristóteles, né, em A Poética. E Judy Carter, ela divide esses 3 atos em 6 bits, que a gente vai falar agora, né. Então, o primeiro é o setup. Há um problema no paraíso que precisa ser resolvido. É uma complicação inicial, é a apresentação deste problema com a complicação inicial. O segundo bit, complicações e escaladas. O problema fica pior, então coloca a história em movimento. Terceiro bit, twist, né? As coisas não acontecem da forma que a personagem gostaria. Quarto bit, o plano. A personagem planeja o que fazer depois que as coisas deram errado. Bit 5, o conflito aumenta. O plano não funciona e a situação piora. Então, a gente vai vendo, né? Que o bit 2, o 3, o 4 e o 5, eles é uma escalada de complicações. E, finalmente, o bit 6 é a resolução. A situação é resolvida e todas as pontas soltas da história são amarradas. Ou esperamos que sim, né? E aí, para ajudar a pensar, a gente pode nos fazermos essas perguntas, né? O que acontece em cada etapa? Quantas páginas para cada etapa? Onde estão as quebras dos atos? Qual é o objetivo da protagonista e quais são os obstáculos? E num episódio típico, né, de uma sitcom, o primeiro ato geralmente ele é bem curto, porque você também nem precisa apresentar aquilo que chamamos de mundo comum, porque nós já conhecemos a série, os personagens, os cenários, as dinâmicas, né? O que nós precisamos apresentar aqui é o problema do episódio. E isso dá para resolver com 1 ou 2 páginas da história, ou seja, nos primeiros minutos da narrativa. É lógico, né, que no piloto essa dinâmica é diferente, porque a gente precisa fazer essa apresentação do mundo comum. O segundo ato é o mais longo, porque ele é a jornada da personagem em busca do seu objetivo. E aí a tensão aumenta conforme aumenta o desespero da protagonista. E termina geralmente com uma grande revelação, um evento que faz a protagonista encarar seu maior dilema. E aí vem o terceiro ato, que geralmente ocupa 1/4 do roteiro. O ritmo aumenta conforme a história atinge o seu clímax. As personagens se confrontam, a verdade é revelada e a história é resolvida. A gente tem as subtramas. Além da trama principal, há as subtramas, que são desenvolvidas da mesma forma. Ato 1, ato 2, ato 3. Mas com menos tempo de tela. E essas diferentes linhas narrativas, né, da trama e das subtramas, elas podem se conectar em diferentes pontos do episódio e podem também ter uma resolução comum. Mas mesmo assim, cada uma tem seu começo, seu meio e seu fim. De vez em quando, uma subtrama oferece a chave para resolver a trama principal. Quando acontece isso é ótimo, né? Na estrutura de uma sitcom, a gente também pode ter 2 elementos, né? O primeiro deles é o teaser ou cold open. E é uma cena antes da abertura da cena. É uma cena curta e geralmente ela apresenta o tema ou a storyline do episódio. O objetivo é fisgar o espectador para o que está por vir. E além do cold open, a gente tem também a tag, que é aquela cena derradeira do episódio, né, com uma piada ou uma gag, junto com os créditos finais. Falando ainda de estrutura, o tempo de um episódio sitcom geralmente varia entre 22 a 30 minutos, e na formatação Master Scenes, que é um padrão, né, de escrita, cada página equivale a 1 minuto em média. Chegamos ao fim, e aqui está a bibliografia utilizada nessa videoaula. Eu gostaria muito de agradecer
todos vocês que estão vendo esse vídeo e gostaria também de me colocar à disposição, pedir que vocês compartilhassem, podem entrar em contato comigo, a gente pode bater um papo. E é isso. Muito obrigada. E obrigada também ao Pro.